ponto. Quando você fala de doutrina de demônios, a primeira coisa que vai remeter a nossa ideia, né, o nosso cérebro, a nossa mentalidade, é uma questão do misticismo, uma questão do secretismo religioso na vida da igreja. Quando na realidade isso ficaria muito óbvio, né? É só uma questão de você parar e pensar se você fosse usar a mente de um adversário que quisesse implantar uma mentalidade, uma doutrina, que essa é a ideia, no meio daquilo que você considera como adversário, no meio do teu inimigo, do teu opositor. Você implantaria algo que seria muito sucinto, algo que seria muito discreto, imperceptível o máximo possível. Então, entrar com o misticismo seria algo muito óbvio, você atribuiria logo isso a uma doutrina de demônio. Então, vamos lá, fugindo dessa ideia aqui, descartando um pouco ela, a gente vai trabalhar uma ideia diferenciada. Aquilo que eu julgo como doutrina de homem, muitas das vezes, é o que caracteriza a doutrina de demônio. Se eu usar aqui a exegese do texto bíblico, né, lançando luz sobre essa passagem que está lá em Timóteo, quando Paulo vai falar para ele acerca dessa doutrina de homens e demônios implantada na vida da igreja nos últimos dias, e lançar luz sobre Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus, onde o diabo está tentando Jesus no deserto, eu vou entender que o diabo usa alguns mecanismos ali baseado e pautado na própria palavra de Deus. Um deles é a distorção da palavra, quando ele pega o Salmo 91, quando ele leva Jesus no pináculo do templo, diz para Jesus para ele se lançar dali, se ele era o filho de Deus, porque estava escrito a respeito dele que aos teus anjos Deus dará ordem a teu respeito para te guardarem dos teus pés de tropeçarem sequer em uma pedra. Porém, há uma distorção da verdade bíblica ali. Por quê, presbítero? Por quê? Porque o diabo ele oculta a passagem, está escrito que em todos os teus caminhos. Ou seja, Deus guardaria Jesus de tropeçar com seus pés em pedra, dando ordem aos seus anjos, mas em todos os teus caminhos. Lembre-se, quem levou Jesus para ser tentado por Satanás no deserto foi o Espírito Santo. Mas quem leva Jesus ao pináculo do templo é Satanás, e não o Espírito de Deus. Segundo ponto aqui que a gente deve colocar em questão. Vamos lá. Quando Satanás ele pega Jesus e leva a um alto monte, e dele faz com que ele contemple todos os reinos da terra, e exige dele uma adoração, ou propõe a Jesus uma adoração em troca de dar a ele todos aqueles reinos que foram dados para Satanás, ele exige o quê? Adoração em troca de benefícios, em troca de favores. Vê se isso não se assemelha muito a algumas igrejas hoje, nos nossos dias atuais, alguns ensinamentos bíblicos, ou pelo menos de púlpito que nós temos. Você adora a Deus e Deus te presta favores. Você adora a Deus e Deus te dá algo em troca. Doutrina de demônio. Quem planta essa doutrina na realidade é Satanás. Porque isso está na Bíblia, mas dentro da tentação de Jesus. Deus não requer adoração para ele e em troca te oferece favores ou me oferece favores. Isso é antibíblico. Na grande realidade, o ensinamento de Jesus para a mulher samaritana à beira do poço de Jacó foi que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.